A prancha é o palco do surfista no show de conexão entre o homem e a natureza. A pisada firme na areia, a entrada paciente no mar, até vir a onda certa na hora de ficar de pé. Essa história será contada por um caiçara que fez parte do início do movimento do surf aqui em Caraguá. A cara de Caraguá hoje é o Luciano Santana. Meu nome é Luciano Santana, eu nasci em Caraguatatuba em 1968. Quem fez o meu parto foi o Dr. Keiichi Nakamura. Sou filho de Agnaldo Santana e da Jadir Coelho Santana, dona Titi. Eu cresci a minha infância no bairro do Porto Novo. Quando eu me dei por gente, eu morava na casa do meu avô paterno, na beira ali do rio Juqueriquerê, junto à ponte ali do Porto Novo. E cresci ali nadando no rio, cresci ali jogando futebol de rua, né? A gente brincava muito também no meio do mato, fazia cabaninha. Era uma infância assim bem divertida, né? Eu brinco que eu comecei a surfar, né, remando nos feixes da Boa, no rio Juqueriquerê. A gente subiu o rio, né, remando, né? Então a gente aproveitava que ele estava ali pescando, de repente alguém inventou uma brincadeira, a gente cortava o feixe de Taboa e a gente subia o rio com a maré subindo, a gente ia até a ponte do Porto Novo, remando e voltava e até a boca da Boca da Barra, lá na saída, na divisa com São Sebastião. E também eu lembro também de uma situação assim, que meu pai tinha um bar no bairro do Travessão ali, e quando chovia formava uma poça d'água muito grande. E eu lembro de alguém, não lembro quem, algum dos meus amigos lá, veio aquela ideia, peguei aquela tabinha quadrada e comecei a jogar ali naquela poça d'água e deslizava, então já era uma espécie de surf, né? E também de equilíbrio. Muito cedo, Luciano perde o pai. E assim, na adolescência, começa a trabalhar em uma barraca na praia, onde conhece a família do Bexiga e da Elvira Goulart. Família de Santos, que tinha 2 filhos que passavam a temporada em Caraguá. E o Alexandre pegava onda com uma pranchinha de isopor. E eu fiquei fascinado quando eu vi o Alexandre pegando aquela ondinha de 2 palmos ali na praia do Romance, no Porto Novo. E eu fiquei fascinado quando eu vi ele surfando, né? E tinha um amigo meu, hoje amigo meu, o Sérgio Roveran, né, incentivador de surf, eu chamo ele até de meu professor. Ele trabalhava, tirava pedido para Coca-Cola, né? E ele passava lá na barraca do Bexiga e os irmãos dele, junto com ele, faziam pranchas de surf, que eram as pranchas boqueirão. E vendeu uma prancha para o dono da barraca, né? E para o menino, para o Alexandre surfar com uma prancha de fibra mesmo, uma prancha de verdade. E aí ele falou, por que você não surfa? Você tem um jeito de surfista. Eu falei, não, essa praia aqui nem tem onda. Ele falou, não, de vez em quando eu dou uma ressaquinha, você consegue surfar. Aí o que aconteceu? O Alexandre foi embora, né? Eu ficava tentando surfar ali, e o Alexandre foi embora para Santos e deixou a prancha. E nisso eu comecei a remar para lá, para cá, fiquei um mês ali tentando surfar. Aí quando eu fiquei em pé na prancha a primeira vez, assim, sozinho, foi a coisa assim que eu falei, não, eu quero isso para minha vida, isso aqui é muito fascinante, isso aqui é muito gostoso de praticar. Ali nasceu uma paixão, Luciano, a prancha e o mar. E aí começou, né? Aí tinha aquela prancha, comecei a dividir com um primo meu, aí veio outros 2 amigos, o Jefferson, o Daniel, tinha o Beto também. A gente começou a dividir ali a prancha e logo em seguida eu comprei uma Gladson monoquilha grandona, inclusive eu trouxe no Derli na época para consertar. O Derli falou, é melhor você fazer uma prancha nova. Então velha que a prancha era remendada com Durepox, amarrava o leste na quilha da prancha, entendeu? Então assim, era muito rústico, né? Começamos a surfar, e aí a gente surfava e descobrimos que a Praia das Palmeiras as ondas eram um pouquinho mais constantes e um pouquinho maiores. Aí ia pra Praia das Palmeiras. Aí de repente um amigo meu, nossa cara, tem uma praia, né, que chama-se Maresias. Eu falei, nossa, vamos surfar lá, a gente pega o ônibus que vai para Santos,
eu e o Daniel, a gente foi lá para Maresias um final de semana, o mar tava gigante, parecia Havaí. E eu vi o primeiro tubo na minha vida ao vivo, assim, né? Não peguei, mas eu vi passando sobre mim, assim, aquele tubo foi uma coisa assim, muito emocionante. Depois eu fiz amizade com um pessoal aqui do Indaiá, que o pessoal chamava dos Barra Boys, né? Com o Osmar, com o Val, que eram 2 gêmeos. Aí tinha o Marcelo Roveran, tinha o Creed, tinha o Fernandinho, tinha o Risonho, tinha vários, o William, o Coringa, e era uma patotinha que andava junto, e de repente começamos a participar desses eventos locais que o Derli promovia, que o Mauro promovia, o Fabinho da Imagem também promovia, e era tipo uma equipezinha de surf, né, como se fosse a primeira equipe de surf de Caraguá, era os Barra Boys. A gente colocava uma faixinha e tal, era um grupinho bem unido, então acho que começou ali esse movimento, essa paixão de querer, de ver esse movimento que estava acontecendo, né, do surf nos anos 80 e querer fazer alguma coisa também pelo surf, mas não tinha associação, não tinha nada, assim, tinha o Derli, o Mauro, o Fabinho que fazia os campeonatos, mas a associação não existia, entendeu? E foi quando o Serginho Burian veio me chamar, falando que iam montar a associação de surf. Através da associação, Luciano viu que poderia fazer a diferença na vida de muitos. E foi o seu Mitsu Kashura com o Joãozinho Passo, o Joãozinho Égua, que motivou a existência dessa associação. E aí eu assumi o cargo ali de diretor social na época. Meu amigo Oswaldo, acho que era secretário-geral, uma coisa assim, né? Tinha o outro também do Barra Boys, então o Marcelo Roveran também, que acho que eram relações públicas. E aí a gente começou a trabalhar ali com o Serginho Burian, o pessoal na primeira diretoria ali da associação, e foi assim que a gente começou a organizar o surf em Caraguá. E aí foi quando eu assumi a presidência da associação em 92, que eu comecei a trabalhar como presidente e fazer o trabalho voluntário, né? Como era uma associação sem fins lucrativos, então eu dava aula 2 vezes por semana para a garotada ali no Indaiá, que era onde a maioria dos surfistas, né, principalmente a garotada, né, acaba usando como referência, uma praia como referência, porque são ondas pequenas, fáceis de aprender. E aí eu comecei dando aula ali na praia do Indaiá, de voluntária, né? Então eu tinha uma loja de surf e os amigos deixavam as pranchas para vender lá, e eu pegava e falava, ó, eu vou pegar emprestado que eu vou ensinar a garotada a surfar. Então eu juntava o meu filho, alguns sobrinhos e mais os garotos ali da região do bairro, ali, principalmente a molecadinha mais carente, e a gente ia pra praia para dar aula de surf para eles, mas era só um surfista querendo fazer uma boa ação naquela época, né? E então a cidade logo assim começou a reconhecer o surf através desse trabalho, porque a partir daí, como se fala em escola, né? A gente falava muito escolinha de surf, né? Então já se pensa em educação. Então a partir daí a cidade começou a acolher mais e começou a olhar para os surfistas já com um pouquinho mais de assim, como é que eu posso falar? Assim, de respeito, né? Começou a olhar e falar, nossa, o pessoal está querendo fazer um trabalho legal, né? Através desse trabalho todo que veio da associação, acabei me envolvendo com o turismo, porque o surf realmente atrai o turismo para a nossa região, né? Que é uma das melhores regiões do país para o surf. E através disso já foram aí, se eu for contabilizar, entre o projeto que a gente implantou ali na Fundac, depois foi parar na Secretaria de Esportes e as aulas particulares, com a minha escola particular de surf hoje, se a gente pôr na ponta do lápis, eu devo ter dado aula para mais de 20 mil alunos aí, né? Só lá na minha escola particular foram 10 mil alunos mais, pode ter certeza. Me sinto assim muito orgulhoso de ter feito esse trabalho aqui em Caraguá, né, e poder levar o nome da cidade para fora, né? Então antigamente ninguém sabia que Caraguá existia no surf. Todo mundo passava assim batido por aqui, ia para Ubatuba, para Maresias, né, para São Sebastião, atrás de onda, e Caraguá nunca ninguém sabia. Hoje não, hoje o pessoal sabe que existe Massaguaçu, que tem boas ondas, sabe que quando está de leste a Pedra do Jacaré ali, o Boqueirão, né, onde o Caco descia a onda com a canoa, tem ondas boas e internacionais, de nível internacional. Então tudo isso
me traz uma alegria muito grande no meu coração. O sonho, então, de ser um surfista profissional não aconteceu, mas através do filho, ele pôde concretizar essa realização. Ele não sabia nem nadar ainda. Quando ele começou com 3 aninhos de idade, eu coloquei ele na prancha, comecei a empurrar ali na praia de Indaiá, ele ficou em pé e eu falei, nossa, e veio os sobrinhos, eu falei, nossa, escolinha. E aí, ele, conforme ele foi se desenvolvendo dentro da escolinha, né, e a garotada começou a ganhar nível também de competição. E a gente fazia umas competiçãozinhas internas dentro da escolinha e começamos a levar eles para fora também, para o circuito paulista, né, da molecada, da categoria de base, e ele começou a se dar bem. E nessa ele começou a se dar bem, ele começou como destaque, como era o destaque o Marcão, como era o destaque o Alex, que os caras também tiveram dificuldade porque faltava aquele patrocínio, faltava aquele incentivo maior para eles almejar assim, uma situação de chegar no profissional mesmo, né? E o meu filho foi desenvolvendo naturalmente e sem eu forçar, ele ia para a escolinha comigo e ele aprendeu a gostar do surf de verdade, não foi algo assim que o pai impôs e queria, realmente era um sonho meu de ver ele no profissional. E de repente, com 18 anos, ele resolveu, eu vou me profissionalizar, pai, e eu falei, mas é muito difícil, patrocínio e tudo, não, mas eu quero me profissionalizar. E logo uma das primeiras competições que ele participou, o Mundial aqui em Tamambuca, ele chegou numa fase, no Final Day, né, que a gente chama, né, no último dia de evento. Não ganhou um evento, mas saiu com uma bolada boa de dólar no bolso. E aí aquilo motivou, eu quero ser profissional. E aí desde então ele virou um surfista profissional de ponta, né, de alto nível, né, sempre entre os primeiros aí do circuito paulista profissional, do circuito brasileiro, antiga Brasp. Participou do Mundial de Surf, pelo menos aqui a nível América do Sul, né, WQS, South America, e ficou entre os 20 melhores aqui da América do Sul, antes de aparecer essa galera da Brazilian Storm aí, né, Felipe Toledo, Gabriel Medina, né, não tinha tanta expressão. Hoje os brasileiros são os melhores no surf, entendeu? E saber que o meu filho está entre esses melhores é um orgulho, entendeu? Então ele fez parte dessa elite. Ser caiçara pé na areia é a certeza de que não existe uma vida melhor a não ser perto do mar. Com certeza minha vida teria sido outra se eu não tivesse nascido em Caraguá. E talvez eu não teria aquela conexão com o mar, eu não posso afirmar firmemente isso, mas assim, como na época o surf era muito marginalizado, se o meu pai fosse vivo, talvez ele não deixasse eu praticar o surf. Eu teria quase certeza que isso seria algo muito difícil e uma barreira seria, né? A gente não sabe porque, né, o papai já foi embora, mas eu penso comigo isso. E meu pai gostava muito de futebol. Eu era apaixonado por futebol. Jogava futebol de rua, jogava futebol de campo, pelo menos até meus 12, 13, 14 anos eu joguei muito futebol. Entendeu? Aí depois quando eu comecei a surfar realmente, a partir dos 15 anos de idade, eu já tinha aquela conexão com o meio líquido, né? Com o rio, com o mar, com a pesca. Então, minha vida, eu não vejo assim outra vida se não tivesse mar e rio. A cidade é muito importante para mim pelo fato dela oferecer esse contato que a gente tem com a natureza e com a simplicidade da vida, né? Eu cresci, como eu falei, na beira do rio, na beira da praia, mas cresci vendo a minha mãe fazendo artesanato, né? Cresci vendo avós indo para pesca, amigos, pais e amigos, né? Avós, e aquela vida simples. Então a cidade representa para mim assim, a simplicidade de uma vida e a qualidade de vida que essa cidade produz para nós caiçaras e para aqueles que vieram de fora é inacreditável, é algo assim que enche o nosso coração de orgulho e de alegria.